grandes coisas estão por vir. Grande é o Senhor. A paz do Senhor na igreja, a paz do Senhor na igreja que está na sua casa, assistindo o culto conosco. Eu quero começar o culto lendo o Salmo 96, que diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Eu convido a igreja que esteja de pé. Vamos estar louvando ao Senhor com essa canção que diz: vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que a vida do Senhor está próxima. Glória a Ele. Exalte o nome dEle. Declare que Ele é santo, que Ele é Deus, que você é o povo dEle. Amém? Te adoramos, Senhor. Com alegria. Adore o Senhor.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Irmãos, temos a grata satisfação de hoje estarmos fazendo o encerramento da campanha de missões estaduais. E como falamos hoje pela manhã, a obra de Deus ela continua andando, mesmo com essa pandemia, com as restrições. A obra de Deus está sendo feita em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Os batistas continuam trabalhando e nada pode impedir essa obra, não é mesmo, irmãos? E nós somos os grandes colaboradores dessa obra, orando, contribuindo e fazendo tudo aquilo que a gente pode, falando de para cada pessoa que está ali na nossa frente. A gente pode estar falando de Cristo, falando dessa nova vida que Ele pode nos dar. A Divina vai estar falando um pouquinho mais também desse encerramento da campanha. Graça e paz, irmãos, quem está em casa também, acompanhando o culto. Queridos, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Suponhamos que você receba uma semente, e esta semente, ela é capaz de curar muitas coisas. Imagina, hoje nós não temos um remédio para a Covid-19. Suponhamos que essa sementinha seja capaz de curar a Covid-19. A sementinha não, né? A plantinha que vai nascer dessa sementinha. Seja capaz de curar o câncer, que seja capaz de curar a depressão, que seja capaz de aliviar qualquer dor que você esteja sentindo. O que você precisa fazer é plantar essa sementinha, colher as suas folhas, os seus frutos e curar a sua doença. Queridos, essa sementinha, mais poderosa que essa semente, é a palavra de Deus que você tem. E a palavra de Deus, ela é capaz de curar qualquer doença, de qualquer mal da humanidade. A única coisa que você precisa fazer, queridos, é semear, é falar de Jesus, é você transmitir para o seu amigo, aquele que está sofrendo, aquele que por algum motivo esteja passando por algum problema, ou aquele que está feliz da vida, mas que ele não conhece Jesus. A sementinha que você tem, irmãos, que é a palavra de Deus, ela precisa ser semeada por mim e por você, porque nós temos essa semente. Nós temos a semente do Evangelho, e nós temos esse poder, esse dever, essa incumbência, esse privilégio de falar de Jesus para as pessoas. Queridos, fazer missões é isso, é você espalhar o Evangelho. Nós estamos aqui encerrando essa campanha, mas nós estamos encerrando a parte financeira dessa campanha. Hoje seria o último dia para você contribuir com a sua oferta para que missões estaduais possam estar pagando, investindo em missões. Os missionários que estão nos campos, que estão trabalhando, levando essa semente do Evangelho, espalhando isso, seria a parte financeira. Se você não vem preparado hoje, você pode fazer isso até dia 30. Mas, irmãos, a obra do Senhor continua todos os dias. Você pode continuar orando, você pode continuar falando de Jesus para as pessoas. Pense nisso, você tem essa semente poderosa na tua mão. Plante, cuide dela, orando, cuide dela, falando de Jesus para as pessoas, fazendo aquilo que o Senhor nos deu de incumbência, ide e pregar o Evangelho. Amém? Durante essa canção, você que veio preparado com seu dízimo e oferta, pode vir à frente, trazer a luz do lance. E nós somos portadores dessa boa notícia, das boas novas, dessa notícia, a maior notícia, que Jesus veio à terra por amor a nós. Às vezes muitos irmãos que a gente conversa falam assim: mas como que eu vou falar o que eu sei? Quem sou eu para falar de Jesus? Eu sei que sim, é importante nós conhecermos a palavra cada dia mais, nos aprofundar em ter intimidade com Deus e buscar estudar a palavra. Mas o que você já sabe, essa boa notícia, a maior notícia, que Jesus se fez homem e veio à terra. E com gratidão no coração nós vamos cantar essa canção. Que você possa viver assim,
declarando dessa boa notícia por onde você for, aonde você andar, sem medo. É o Espírito Santo que vai agir. Você abre a boca e fala dessa boa nova, que Ele veio sim, porque Ele nos amou de tal maneira que morreu na cruz por nós, para nos livrar de todo o pecado, para nos limpar, para nos ligar de novo com o Pai, que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e que Ele está vivo, e que um dia Ele voltará para buscar a tua igreja, e buscar aqueles que são filhos dEle. Declare essa boa notícia, espalhe dessa boa notícia de Jesus. Ele é a notícia, e com graça, Senhor, nós cantamos essa canção. O Senhor que é Deus, que é Rei, que é Criador de todas as terras, que morreu, mas que ressuscitou, e que um dia sobre as nuvens descerá, e que toda a minha vida, todo o meu tempo, todo o meu ser, eu te louvarei e te amarei. Amém? Cantemos ao Senhor com gratidão. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos dados mente
Podemos assentar, igreja. Passa a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que alegria estarmos aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você também que nos acompanha através das redes sociais. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família nesta noite. Meus irmãos, antes de compartilharmos a palavra de Deus e posteriormente participarmos da mesa do Senhor Jesus, eu quero deixar a minha palavra de gratidão a Deus e também à igreja. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nós temos a alegria de concluirmos mais uma campanha de missões. Desta vez, a campanha de missões estaduais. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Paulo, também da sua esposa, a irmã Divina, que durante todo esse tempo estiveram informando a igreja e trazendo esta palavra de incentivo e de conscientização a todos nós. E eu louvo a Deus por você que pôde contribuir, você que orou pela obra missionária,
você que orou pelos obreiros que estão nos campos, e você que teve a condição de ofertar, de dedicar realmente o seu melhor para que a obra do Senhor continue avançando no nosso estado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os seus celeiros e que nada falte na vida dos seus filhos, e que nós tenhamos condições realmente de cuidar da nossa casa, cuidar daqueles que estão ao nosso lado, mas também contribuirmos com a obra de Deus. Amém, queridos? Vamos então à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Assim diz a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Algumas versões traz a expressão domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Palavra, meus irmãos, que quero compartilhar com a igreja nesta noite é a conclusão de uma série de reflexões que nós temos feito à luz deste texto da palavra de Deus sobre o tema da importância da temperança na vida do crente. A temperança é esta virtude do equilíbrio, a virtude da justa medida. Aquele que tem temperança, ele sabe dosar na sua vida, de um modo que ele não viva uma vida de excessos, de sobras, mas de um modo também que ele não viva uma vida de faltas. Tudo que ele faz, tudo que ele procura decidir, é debaixo de um espírito de sensatez. Aqueles que são temperantes são pessoas que, pelo próprio Espírito Santo de Deus, aprenderam a arte de se dominar, aprenderam a arte de sublimar as suas paixões. São pessoas, queridos, que não vivem dando vazão aos seus impulsos carnais. São pessoas que aprenderam a se controlar e a dizer não para si próprios. E nesse sentido, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, uma das coisas que salta aos nossos olhos a partir do versículo 16, e esta é uma verdade que todo cristão precisa saber, a verdade de que todos nós vivemos uma batalha constante. E essa batalha, queridos, é uma batalha que nós travamos com a nossa própria carne, em confronto com o Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, veja comigo na sua Bíblia o que ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Por isso, meus irmãos, é tão necessário o domínio próprio na vida do crente, porque aquele que não tem domínio próprio, aquele que não tem temperança, ele não consegue ser vitorioso
nesta batalha entre a sua carne, entre a sua natureza pecaminosa e a vontade do Espírito Santo de Deus. Paulo é tão incisivo, meus irmãos, que ele diz que esta batalha acontece para que aquilo que nós queremos fazer, na parte B do versículo 17, ele diz: para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que você, crente, você que tem o Espírito Santo de Deus, muitas vezes você deseja fazer algo para Deus. Muitas vezes você deseja colocar a sua vida em sintonia com a vontade e com a palavra de Deus. Mas a sua carne, a sua consciência, a sua velha natureza luta contra esta vontade. E às vezes você se vê num ambiente de contradição, aonde aquilo que você quer fazer para Deus, onde aquilo que você quer fazer de maneira correta, você acaba não fazendo. Quantas pessoas, queridos, se frustram? Quantas pessoas tentam dar desculpas para Deus, para o pastor, para o líder, enfim. Mas no fundo todos nós sabemos o que motiva as nossas atitudes e o que está por trás das nossas escolhas. Todos nós sabemos se o que temos feito para Deus e diante de Deus de fato é fruto do Espírito Santo que nos constrange, ou se é fruto da nossa carne que nos pede para acomodar, que nos pede para retroceder, que nos pede muitas vezes para não levar a vontade de Deus tão a sério. Por isso, meus irmãos, a virtude da temperança é algo imprescindível na vida do crente. O crente que não é equilibrado, o crente que não é sensato, ele é um grande derrotado nesta batalha. Ele é uma presa fácil para a sua carne. A sua carne, as suas paixões, os seus impulsos acabam por lhe dominar. Por isso, meus irmãos, muitas pessoas não crescem na fé. Por isso muitas pessoas vivem na mediocridade de uma espiritualidade vazia de sentidos e se contentam em viver debaixo de um espírito de religiosidade, mas não com uma paixão genuína por Deus, mas não com uma vida frutífera de serviço à obra de Deus e de serviço ao próximo. São pessoas que muitas vezes estão morrendo por dentro, embora a aparência dessas pessoas seja de sorriso e às vezes até de alegria. São pessoas que espiritualmente estão presas, estão aficionadas às suas paixões. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém, querido, alcança o projeto de Deus na sua vida se ele não aprender a sublimar as suas paixões. Ninguém vive os ideais de Deus se ele não aprender a se controlar e a dizer não para si mesmo em muitas circunstâncias da sua vida. Por isso, meus irmãos, creio ser tão importante esta mensagem ao coração da igreja. E durante os últimos domingos nós temos falado sobre algumas áreas das quais nós precisamos ser temperantes. Falamos, em primeiro lugar, sobre a área do nosso falar. Falamos também sobre a nossa vida financeira, como precisamos ser equilibrados no que diz respeito ao trato do nosso dinheiro. Falamos também, em terceiro lugar, sobre os nossos sonhos. Muitas pessoas, queridos, por não cuidar dos seus sonhos, acabam por criando sonhos megalomaníacos, e esses sonhos viram grandes pesadelos. Vimos também, em quarto lugar, sobre a área dos nossos conflitos relacionais, como precisamos ter cuidado. A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 11, que o homem insensato, ele expande a sua ira, mas o sábio a reprime. Como precisamos ser equilibrados no que diz respeito aos nossos conflitos relacionais.
para não excedermos nas nossas opiniões, para não excedermos no confronto daquele que pensa diferente de nós, para não afastarmos as pessoas de nós, porque a opinião das pessoas às vezes não está em sintonia com a nossa opinião. Como o casal precisa desse equilíbrio? Porque uma das coisas que o casal precisa aprender a superar são conflitos relacionais, que surgem naturalmente no seio de qualquer família. Muitas vezes os excessos, as chamadas tempestades em copo d'água, é o que leva muitas famílias ao fracasso. E falamos também domingo passado, meus irmãos, sobre a questão do nosso comer e do nosso beber. Embora muitas pessoas não valorizem ou não considerem a gula um pecado tão terrível, a tradição cristã a coloca como um dos 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais são aqueles que dão origem a todos os outros demais pecados. E o pecado da gula, ele foi inserido entre os 7 pecados. E nós vemos que ele é tão sério, que em Gálatas 5, capítulo 19, até o versículo 21, Paulo inclui o pecado da gula dentre uma lista de tantos outros pecados que impedirão as pessoas de entrarem no reino dos céus. Gálatas 5,19, a Bíblia diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias e dissensões, facções e invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. A gula, querido, é um pecado, e ela precisa ser combatida. A falta de equilíbrio no nosso comer e no nosso beber precisa ser levada a sério. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Hoje à noite, meus irmãos, concluindo esta mensagem, eu quero pensar com os irmãos em mais 3 áreas, das quais nós precisamos ser temperantes. E a primeira delas está ligada à nossa atitude de avaliar o outro. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 23. Hoje à noite eu quero convidar você a olhar especialmente para o exemplo de Jesus. Ele que é o nosso modelo perfeito sobre temperança. Jesus que foi o homem mais equilibrado, mais sensato que já viveu nesta terra. Ele nos ensina que nós precisamos ser temperantes da nossa atitude de avaliar o outro. Veja o que diz a palavra, Mateus capítulo 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos, queridos, é algo que deve ser notado por todos nós. Veja que, embora Jesus tenha uma reprovação no que diz respeito à espiritualidade do fariseu, quando Jesus vai avaliar o fariseu, mesmo reprovando
olho, ele tem a capacidade de ver algo positivo no fariseu. E por isso ele diz: olha, façam e guardem tudo quanto eles nos disserem. Ou seja, a palavra que eles estão ensinando, a explicação que eles estão dando nas sinagogas sobre a palavra de Deus, sigam, obedeçam. Não há nada de errado nisso. Todavia, cuidado com o exemplo de vida que eles dão. Cuidado com a atitude dos fariseus. Porque o erro está na forma de ser. O erro está no jeito que eles vivem a sua espiritualidade. E queridos, só um líder convicto de quem é pode elogiar alguém que pensa diferente de si. Jesus, ele sabia quem ele era, e ele sabia a veracidade do seu ensino. Por isso, quando ele vai avaliar o outro que pensa diferente dele, ele é justo na sua avaliação. Ele não demoniza completamente o fariseu. E de um lado contrário, eu peço que você acompanhe comigo o exemplo péssimo do fariseu, que age diferentemente de Jesus. Em Mateus capítulo 12, veja comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 12, versículo 22, a palavra diz assim: então lhe trouxeram o endemoniado, cego e mudo, e ele curou. E passando o mudo a falar e a ver, então toda a multidão se admirava e diziam: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam e diziam: este não expele demônios, senão pelo nome e pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Veja, queridos, que falta de justiça. Veja a maneira desequilibrada que os fariseus utilizavam para julgar Jesus. Eles sabiam que Jesus era justo, eles sabiam que Jesus era santo, mas por não concordarem com o ensino de Jesus, com a pessoa de Jesus, o que eles fazem? Eles demonizam Jesus. Eles tentam desqualificar Jesus como pessoa. Eles não tinham, meus irmãos, a capacidade de confrontar a mensagem de Jesus. Eles não tinham a capacidade de destruir a pregação de Jesus. E como eles não tinham essa sabedoria, como eles não tinham essa capacidade, o que eles faziam? Eles tentavam minar a imagem da pessoa. E eles faziam esse juízo totalmente insano, totalmente injusto a respeito do próximo. O que nós vemos aqui, queridos, é o que acontece na vida de muitos de nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos para o outro e ao invés de avaliarmos o outro justamente, de uma forma equilibrada como Jesus, vendo aquilo que é positivo e valorizando, vendo aquilo que é negativo e criticando. Quantas vezes nós não agimos assim e nós demonizamos o outro? Nesse país onde nós vivemos, de um diálogo polarizado, onde as pessoas não têm a capacidade, meus irmãos, de sentar para conversar com a pessoa que pensa diferente. Você percebeu como esse espírito tem entrado na política? Você percebeu como que o diálogo na política é polarizado? Não há mais uma linha do meio. Poucas pessoas estão pensando com sensatez. Ou é um ou é outro. E se você tem uma linha ideológica, ou se você tem uma referência partidária, parece que é obrigatório você demonizar tudo aquilo que é diferente de você. Nós perdemos, ou estamos perdendo essa capacidade de dialogar com sensatez, de ver o que é positivo em A, mas também ver aquilo que é negativo.
Quantas pessoas fecham os olhos para os seus candidatos? Só veem coisas positivas. Quantas pessoas fecham os olhos para a sua família? Só veem coisas positivas. Quantas pessoas fecham os olhos para a sua própria vida? Não é um juízo equilibrado. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes a gente tenta desqualificar o outro, a igreja do outro, a fé do outro, a opinião do outro. Quantos casais, meus irmãos, não entram em acordo nas questões mais simples da vida, porque não aprenderam a dialogar, não aprenderam a valorizar o que o outro está dizendo. É sempre aquela tentativa de desqualificar o outro, de não tentar perceber princípios de sabedoria na palavra daquele ou daquela que Deus colocou do seu lado. Ai, meus irmãos, como precisamos crescer nesse espírito de sensatez, para que sejamos realmente coerentes como foi Jesus, avaliar o outro como ele realmente é, ver aquilo que é positivo e enaltecê-lo, mas ver aquilo também que é negativo e ajudá-lo a superar. Sabe qual é o erro de muitos casais, meus irmãos? É que muitas vezes a gente insiste em ver apenas aquilo que é negativo na vida do outro. O outro não faz, o outro não pensa, o outro não... E a gente vai minando muitas vezes as energias do relacionamento. A gente vai minando a cumplicidade, porque a nossa palavra de juízo em relação ao outro é injusta. A nossa atitude de avaliar o outro deve ser equilibrada. Nunca podemos, queridos, tentar tapar o sol com a peneira, mas não podemos também ter uma visão, minha opinião, apenas de crítica, sobretudo. Toda crítica construtiva ela deve ser bem-vinda. Feliz é aquele que abre o coração para ser criticado pela sua esposa. Felizes são os filhos que aceitam ser criticados pelos pais. Estou falando de crítica construtiva. Estou falando daquela crítica que é fruto de um amor, de alguém que olha para a sua vida e diz: olha, eu acho que isso não está sendo bom para você. Como nós precisamos, queridos, ter equilíbrio nesse quesito. Em segundo lugar, precisamos também ser equilibrados ou temperantes nos nossos acordos. A Bíblia diz em Juízes capítulo 11, versículo 30, que Jefité fez um voto absurdo ao Senhor. E muitas pessoas, queridos, têm sofrido na sua vida, porque estão fazendo acordos sem pensar. A Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Se você fizer um voto a Deus, é necessário que você cumpra. Se você fizer um voto a alguém, é importante que você seja fiel a esta pessoa. E quantas vezes, queridos, nós somos desequilibrados nos nossos acordos? Quantas pessoas às vezes fazem certos acordos e assumem dados compromissos dos quais eles não poderão cumprir? Talvez não terão emocional para cumprir, talvez não terão dinheiro para cumprir, talvez não terão tempo para cumprir. São pessoas que decidem por questões importantes do calor da batalha. É gente que muitas vezes não ora antes de fechar o negócio. É gente muitas vezes que não busca orientação de conselheiros sábios antes de tomar uma grande decisão na sua vida. E quantos acordos, queridos, nós poderíamos citar aqui? O que estou dizendo é que nós precisamos ser equilibrados e não agirmos como Jefité. A Bíblia diz em Juízes capítulo 11, versículo 30: e fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos,
Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será meu Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Que voto absurdo, queridos. Que acordo impensável. E a situação fica pior quando nós continuamos a leitura do texto. E quem sai ao encontro de Jefité é a sua própria filha. E então Jefité começa a chorar na presença da sua filha, porque ele sabia que o voto que ele havia feito era um voto totalmente desequilibrado. E ele conta para sua filha. E a sua filha dá a ele uma lição de hombridade. Ela diz: pai, se o Senhor fez esse voto a Deus, aqui estou eu pronto para ser entregue como sacrifício. O exemplo de Jefité, queridos, nos ensina que nós não podemos fazer acordos no calor da batalha. Precisamos pensar antes. Precisamos ver se de fato nós teremos condições e disposição para cumprir. O final do ano não está tão longe. E é muito comum, quando nós chegamos no mês de dezembro, a gente fazer um check-up da nossa vida. E quantos acordos a gente faz com Deus? Quantos acordos a gente faz com a família? Quantos acordos a gente faz com a igreja? Com a nossa saúde? Enfim, você sabe do que eu estou falando. E a pergunta é: quantos acordos nós cumprimos? Quantas coisas você prometeu para você mesmo, ou para Deus, ou para a sua família, em dezembro do ano passado, e talvez até hoje não foram colocadas em práticas? Sabe, queridos, esta é uma área das nossas vidas nas quais nós precisamos ter temperança, equilíbrio. Se você não tem capacidade de cumprir com um acordo, não faça. Ninguém é obrigado a penhorar a sua palavra. Mas se você falar, se você prometer, então cumpra. Outra área, queridos, que nós precisamos ser temperantes é na área da nossa fé. E aqui eu caminho para a conclusão da nossa mensagem. E quero convidar você a olhar para o exemplo cultural de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que Jesus viveu num tempo onde a cultura romana estava fazendo Israel como uma nação de oprimidos. E por conta desta opressão, surgiu dentro da nação de Israel alguns grupos religiosos: os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios. Pastor, quem eram os fariseus? Os fariseus, meus irmãos, eram um grupo de religiosos que procuravam guardar as exterioridades da palavra de Deus. O fariseu era aquele que preocupava muito com a aparência. As suas vestes eram bem detalhadas. Eles gostavam de fazer orações nas praças para serem vistos pelos homens. Eles gostavam de dar esmolas para serem reconhecidos. Tudo que eles faziam estava ligado à aparência. Havia um certo desequilíbrio na espiritualidade deles. Era uma vida de exterioridades sem nenhuma conexão com a prática. Por isso que Jesus os chamou de sepulcros caiados, porque por fora eles eram bela viola, mas por dentro eles eram pão bolorento. Não correspondia. A essência não tinha nada a ver com a aparência. O linguajar era religioso, falavam em todo o tempo em nome de Deus, mas o coração deles era podre. Havia ambição, havia interesses escusos, não havia amor pelo próximo. E aqui nós vemos uma espiritualidade totalmente desequilibrada. E vemos também, queridos, a espiritualidade dos fariseus, um outro tipo de desequilíbrio. Os saduceus, melhor dizendo,
que eram aqueles que faziam parte da classe sacerdotal. Os saduceus eram conhecidos pela sua inteligência, eram homens intelectuais. A classe sacerdotal era composta por eles. Por isso eram homens que valorizavam muito a atividade litúrgica. Pastor, o que isso significa? Que tipo de espiritualidade é essa? É gente, meus irmãos, que valoriza apenas o culto no templo. É gente que valoriza apenas o louvor no altar, mas não tem uma espiritualidade em conexão com outras dimensões da vida. Você conhece alguém assim? Gente que só se preocupa com um cargo religioso, com o título, com o nome da denominação, mas que não tem nenhuma conexão com a família, com a vida, com as coisas reais da vida. Esses são os sacerdotes saduceus. Essa espiritualidade do desequilíbrio. Homens que viviam enfurnados dentro do templo, sem olhar aqueles que estavam sofrendo lá fora. Em terceiro lugar, nós vemos também os zelotes. Os zelotes, queridos, eles eram conhecidos por serem homens bravos. Muitos zelotes caminhavam com uma espada na sua cintura. E a palavra zelotes, ela vem da expressão zelo. Eles queriam passar com a imagem de que eles eram muito zelosos pela palavra de Deus. E o que eles pregavam é que era necessário cometer violência para que a nação de Israel pudesse receber o Messias. E eles pregavam e diziam: se for necessário pegar em espadas, nós pegaremos. Se for necessário matar em nome de Deus, nós mataremos. É essa espiritualidade tirana, onde muitas pessoas cometem violência ao próximo em nome de uma sã doutrina. Gente que mata o outro, não com espada, mas às vezes com as suas palavras. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que vive debaixo dessa espiritualidade? Vale tudo para manter um zelo. É um zelo disfarçado de uma ambição de poder. Porque no fundo o que os zelotes queriam era dominar sobre Roma. Esse zelo dos zelotes era um zelo disfarçado. E por isso eles eram tiranos. Por isso, queridos, eles usavam a violência em nome de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, têm vivido esse tipo de espiritualidade? Gente que não mede as suas palavras, gente que não mede as suas atitudes, gente que está literalmente ferindo pessoas em nome de uma sã doutrina, em nome de guardarem a revelação do Evangelho. A Bíblia diz, queridos, que tudo que não provém de fé e de amor é pecado. Os zelotes pecavam e estavam cometendo um grande desequilíbrio, porque eles não corrigiam a intenção que estava por trás das suas atitudes. No fundo eles tinham ódio no coração. No fundo eles tinham desejo de eliminar o outro. Faziam tudo isso em nome de Deus. Quarto e último lugar, nós vemos um outro grupo religioso que era chamado de essênios. Pastor, quem eram os essênios? Os essênios, queridos, são aqueles que acreditavam que para viverem uma vida santa eles precisavam sair do meio de Israel. E eles foram viver nas cavernas do Mar Morto. Recentemente, final do século passado, foram encontrados aqueles escritos na caverna de Qumran. São escritos dos livros da Bíblia, que foram preservados pelos essênios. Essa comunidade que tentou se isolar do mundo, que queria viver uma espiritualidade no aquário. Eles pensavam que para não se contaminarem, eles não poderiam estar no meio daquela geração corrupta e perversa. E por isso eles foram viver no deserto. Que tipo de espiritualidade é essa, queridos?
É aquela espiritualidade doentia, que não entende o que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso, meus irmãos, a nossa espiritualidade não deve ser uma espiritualidade de dentro do templo, aquela espiritualidade das pessoas que não estão no meio de pessoas profanas. O sal precisa salgar em contato com a carne. A luz precisa brilhar. E Jesus disse: não se coloca uma luz debaixo do alqueire, mas se coloca no velador. Ou seja, a espiritualidade sadia não é aquela que se fecha dentro do templo. Pastor, mas não seria bom se nós vivêssemos só dentro da igreja? Não. A espiritualidade, meus irmãos, que Deus quer de nós é aquela espiritualidade que vai em encontro do pecador, que confronta as trevas. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Essa espiritualidade que se encontra dentro do aquário, do isolamento. Eu não assisto televisão, eu não assisto filme, eu não leio nenhum tipo de livro. Essa espiritualidade não te amadurece. Por isso que Jesus, quando orava pelos seus discípulos, ele disse: Pai, eu não peço ao Senhor que tire os seus discípulos do mundo, mas eu peço ao Senhor que os preserve no mundo, que eles estando no mundo não se corrompam, que eles estando no mundo sejam luz, que eles estando no mundo façam a diferença. Eu pergunto para você: que tipo de espiritualidade você tem vivido? Que tipo de fé você tem demonstrado? A fé do fariseu? A fé do saduceu? A fé dos zelotes? Ou a fé dos essênios? Todas elas, queridos, estão no nível do desequilíbrio. Todas elas prescindem da falta de temperança. Talvez a sua pergunta seja: pastor, então como tem que ser a minha fé? Eu respondo para você: olhe para Jesus. A fé temperante, a espiritualidade equilibrada está em Jesus. Não está em Moisés, não está em Elias, não está em nenhum personagem do Antigo ou do Novo Testamento. Não está no pastor Kleber, não está na Igreja Batista, não está na Igreja A, na Igreja B. O modelo de fé equilibrado está em Jesus. E esse, meus irmãos, deve ser o nosso alvo. Todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, mas Jesus é justo, Jesus é santo, Jesus é 100% equilibrado. Ele tem essa fé, que um dia está no templo e nas sinagogas ensinando a Torá, mas no outro dia está tocando no leproso, está atendendo a prostituta, está recebendo no seu colo as crianças. Ele tem essa fé que um dia está dentro do templo, como foi no início do seu ministério, lendo a palavra de Deus em Isaías, mas no outro dia ele está pelos montes, pelas ruas de Jerusalém. Jesus não se isola. Jesus, ele entra nos mais variados ambientes. E ele vive uma espiritualidade equilibrada. Ele ora no templo, mas ele ora também no Getsemane. Ele ora debaixo do lugar chamado Casa de Deus. Ele ora em Jerusalém, a cidade santa. Mas ele entra também em Samaria, tido pelos judeus como lugar profano. Ele conversa com sacerdotes, como Nicodemos, mas ele conversa também com mulheres de baixa reputação, como aquela mulher na beira do poço de Samaria, ao qual ele inicia um diálogo lhe pedindo água para beber. Você percebe o equilíbrio da espiritualidade de Jesus? A minha oração, queridos, é que ao concluirmos esta mensagem,
Que o Espírito Santo de Deus possa plantar no seu coração nesta noite uma semente. Como eu disse hoje pela manhã, nós estamos concluindo uma série de mensagens sobre o título A Importância da Temperança, do Equilíbrio na Vida do Crente. Eu espero que estas mensagens possam frutificar no coração da igreja. Porque a única maneira, queridos, de sermos pessoas vitoriosas nessa batalha entre a nossa carne e o Espírito Santo de Deus é aprendendo a sermos pessoas equilibradas, a não darmos vazão a todas as nossas paixões e olharmos o tempo todo, todos os dias, para o exemplo de Jesus e deixar que Ele seja o modelo para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe esta palavra no seu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento e colocar a sua vida diante de Deus. Enquanto a equipe de louvor se aproxima, antes de nós tomarmos da ceia, comermos do pão, bebermos do cálice, eu quero convidar você a orar e a falar com Deus nesse instante. Quero convidar também a irmã Leonor e o irmão Augusto, esses irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia, a se aproximarem. Mas fale com Deus, feche teus olhos. Se Deus tem falado com você nesta noite, faça um compromisso com Deus. Que você não seja apenas um ouvinte, mas que você seja um praticante desta palavra. Que a temperança seja uma virtude na sua vida, meu irmão e minha irmã, da qual você nunca desista de buscar. Por isso, Deus, nós colocamos as nossas vidas, a tua igreja, diante do teu altar nesta noite. Te louvamos, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que nos corrige, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos consola, a tua palavra, ó Deus, que nos instrui, a tua palavra que é alimento para a nossa alma, porque a tua palavra diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, quanto muitas vezes nós somos desequilibrados. Perdoa, Pai, os nossos excessos, mas perdoa também as nossas faltas. Que haja nas nossas vidas esse desejo e esta vontade de caminharmos sempre naquela medida justa, naquela medida sensata, olhando para o exemplo de Jesus, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de avaliar o outro, na nossa comida, na nossa bebida, nos nossos sonhos, Pai, no nosso casamento, Deus, na nossa fé, na nossa espiritualidade, que haja sempre sobre nós esse espírito de prudência, esse espírito de sensatez. Livra-nos, ó Deus, de sermos governados pelas nossas paixões, mas que teu Espírito Santo tenha todo o controle sobre as nossas vidas, que a nossa batalha contra a nossa carne seja vencida, para que o teu santo nome seja glorificado e exaltado em cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, te louvando, te agradecendo por esse momento tão especial. Obrigado, Pai, pelo pão. Obrigado, Deus, pelo cálice, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foram entregues por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Recebe, Pai, nesta noite toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Se você já entregou a sua vida para Jesus, e se você foi batizado e está em comunhão com Deus e com a sua igreja, eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. E os nossos irmãos
vão estar entregando os elementos. E ao cântico desta canção, conforme os irmãos irão pegando do pão e do cálice, os irmãos poderão se assentar para que juntos possamos participar da ceia do Senhor. Se você já recebeu do pão e do cálice, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por esse tão grande amor que foi demonstrado por cada um de nós ali na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo disse que nós devemos nos examinar e assim então participarmos da mesa do Senhor.
Por isso eu quero dar uma oportunidade a você. Se há algo, querido, que você precisa colocar diante de Deus, se há algo que você precisa se arrepender, abra o seu coração, fale com Deus, na certeza de que o Senhor Jesus é aquele que não despreza o coração contrito, Ele não despreza o coração quebrantado. Por isso nós podemos nos achegar com toda a confiança diante do trono da graça de Deus, confiando não na nossa justiça, mas confiando na justiça de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Abra o seu coração, querido, fale com Deus e peça perdão, para que nada te impeça de celebrar a ceia do seu irmão. Senhor Deus, bendito Pai, obrigado pelo seu perdão, obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. A tua palavra diz, ó Deus, que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e por isso nós estamos aqui nesta noite, declarando a Ti, ó Deus, o nosso amor, e declarando a Ti, ó Deus, o nosso compromisso em servi-lo, em adorá-lo, em ter o Senhor como nosso único Deus, aquele que controla, aquele que domina sobre as nossas vidas. Ah, Deus, glórias a Teu nome, porque se nós podemos declarar o nosso amor ao Senhor, é porque um dia o Senhor nos amou primeiro. E por isso nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque quando não havia nada de bom, quando não havia nenhuma virtude em nós, a Tua palavra diz que o Senhor entregou Jesus Cristo, o Seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela certeza que temos de saber que o nosso nome está escrito Teu livro da vida. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite e participarmos da Tua mesa, sabendo que um dia todos nós estaremos juntos com a Tua igreja, na eternidade, celebrando esta mesma mesa na presença do Senhor. Recebe, Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Com alegria, querido, eu quero convidar você a comer do pão e beber do cálice, e assim juntos participarmos da mesa do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos agradecer a Deus através de uma canção. Esta canção que nós cantamos no nosso período de louvor, no início deste culto. Esta canção que diz: graças eu te dou. Que essa seja a sua oração nesta noite. E assim nós vamos estar caminhando para o encerramento deste culto. E eu convido você a mais uma vez se colocar de pé. Você que está também no seu lar, convido você a encerrarmos esta celebração, agradecendo a Deus por esse privilégio de, mesmo em meio de uma pandemia, podermos nos reunir como igreja para adorarmos e celebrarmos o nosso Senhor. Graças
ao Senhor Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou, está dentro do Pai. Por isso, meus irmãos, nós podemos celebrar o nosso Deus. Por isso mesmo, em meio a uma pandemia, nós podemos estar aqui com o nosso coração cheio de júbilo, porque o nosso Deus tem cuidado de nós, e Ele tem o domínio da história nas suas mãos. Como eu ouvi alguém dizer durante esta semana, nós temos muitos motivos para celebrar ao nosso Deus, porque se de um lado estamos vivendo uma pandemia, mas de um outro temos experimentado o cuidado de Deus em tantas áreas das nossas vidas. Temos o nosso lar, temos o nosso conforto, não tem nos faltado o pão de cada dia, não tem nos faltado a saúde, não tem nos faltado, queridos, a companhia de pessoas especiais, não tem nos faltado a possibilidade de congregarmos, não tem nos faltado os recursos para transmitirmos os nossos cultos para aqueles que estão nos seus lares desejosos de estarem aqui, mas que por causa da sua idade, ou por causa da sua condição de saúde, por fazerem parte do grupo de risco, estão nos seus lares, mas estão recebendo a ministração da palavra de Deus. Irmãos, quantas bênçãos nós poderíamos destacar, e isso apenas para que você não esqueça que o nosso Deus ainda está no controle, e nós não podemos olhar para aquilo que não tem dado certo, não podemos de forma alguma cairmos no espírito de murmuração. A nossa luta tem sido pequena, perto daquilo que passaram os apóstolos, perto daquilo que enfrentou a igreja primitiva, perto daquilo, meus irmãos, que passou Jesus Cristo, por amor de cada um de nós. A nossa luta não tem se comparado a deles. Por isso nós podemos com coragem, com ousadia, enfrentarmos e prevalecermos sobre o dia mau. Por isso nós podemos celebrar o nosso Deus, recobrarmos o nosso ânimo, a nossa fé, e darmos lugar ao nosso coração para o espírito de gratidão. Não deixarmos que o espírito de desânimo possa prevalecer sobre nenhum de nós. Que Deus te fortaleça, querido. Que você saia deste tempo realmente com a sua fé fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você não está pensando assim, que a partir de hoje você possa pensar de uma maneira diferente. Deus está ensinando a raça humana. Deus tem permitido essa situação para que aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, para que aquilo que os princípios do Evangelho têm sido pregado através de pastores e evangelistas possam ser levados a sério por pessoas que zombavam de Deus, que zombavam do Evangelho. Tudo isso é bíblico. Tudo isso que está acontecendo, queridos, faz parte do final dos tempos. E eu me considero privilegiado por fazer parte desse tempo. Eu me considero privilegiado por sermos uma igreja que pode ser um farol nessa geração e não abaixarmos as nossas cabeças, não retrocedermos diante daquilo que Deus tem colocado como desafio a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você tenha uma semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus abençoe você, declare a bênção de Deus sobre esta família. E assim nós estamos encerrando o culto desta noite.